Boa noite a todos. Eu não sei se vocês estão dormindo ou se aumentou, não sei. Mas vamos dar uma boa noite com uma energia boa. Boa noite a todos. Isso. Como eu sempre abro nas minhas palestras, amanhã de manhã, ao levantar, já levanto falando bom dia com essa energia. Se eu pedir mais uma vez, vocês fazem mais forte ainda. Mas muda, a gente sorri, a gente muda o ambiente em volta da gente. Eu aprendi isso com muitas dores, né? Porque a gente nunca tem tempo para tudo, menos para cuidar da gente mesmo, né? As energias fluídas, preparar. E o pessoal, né, minha família, estavam todos comigo, hoje já estão todos formados, falavam, pai, o que o senhor quer? Está dando esse bom dia aí, está querendo alguma coisa. Falei, não, filho, é uma energia que a gente tem que aprender, falar dentro do ônibus, falar dentro do Uber, falar na rua, falar para as pessoas que a gente não conhece, é maravilhoso. Principalmente quando eu faço caminhada com a minha esposa na Praça da Pedra, que é lá em Guarulhos, e as pessoas vêm fazer caminhada, mas não se preocupando com a caminhada. Eu tenho que fazer porque eu vou ficar bem e tal. Mas ele está esperando dar o tempinho de acabar a caminhada para ir para casa lavar louça, ou roupa, ou trabalhar, ou pagar banco. E isso não funciona assim. Aí, quando eles passam por mim, eu falo bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo. Ele olha, não me conhece, mas na volta ele já volta todo sorrindo. O que houve ali? Quebrou aquela preocupação. Aí ele vai começar a verdadeira caminhada, que você tem que caminhar, né, com o celular desligado ou ligado em música saudável, te faça bem. Você não pode escutar o celular tocar, mesmo que você não atenda. Te quebra a concentração, né? Por isso que eles pedem que na palestra desligue o celular, eu não aconselho, eu aconselho a diminuir o volume, senão depois levo bronca da minha esposa, né? Pô, tô te ligando, tu não atende. Abaixei o volume e não levantei. E ela queria que aproveitasse o caminho. E a caminhada também é assim. A gente tem que prestar atenção no vento, na chuva, no sol, nas árvores, nos pássaros. O que tiver de bom, você vai caminhando e vai se ligando, que eu chamo a natureza de Deus. Por isso que eu falo esse boa noite, muitos de vocês já se sentem bem. Imagina levando isso para o dia a dia. Foi assim que começou a minha reforma íntima. Eu era inimigo do espiritismo há 40 anos atrás, tá? E começou o mentor, porque eu fiquei entre a vida e a morte, o Padre Bento veio até a UTI, ali já estava desenganado, já tinha chegado até famílias que no outro dia eu iria desencarnar por causa da quantidade de... Já estava com metástase no corpo inteiro e encheu de a UTI com a irmã Carmelita, veio meus mentores, 3 mentores, e ali, de manhã, vem cá, minha secretária, Mariana está chegando. Chega, entra pelo lado de lá, minha querida, e você vai deixar um pouquinho virado aqui. Chegou quem faltava, né? Essa menina, eu tenho uma história com ela que eu conto nas outras palestras, que é maravilhosa. Você vai apertar aqui, né? É aqui. Tá bom. E dali para frente, quando foi de manhã, não tinha uma infecção nenhuma. Eles não entendiam. E nem eu, porque eu não era espírita. Estava começando a estudar e já acontece isso. Parei o curso, fiquei quase um ano em casa, indo para o hospital, voltando, operando, voltando. Tem uma história que está no meu livro aí, essa parte, mas tem outras. E foi ali que eu comecei a conhecer o outro lado, né? Aqui, ó, aqui tem um outro lado, tem em cima, tem embaixo, tem coisas acontecendo no plano espiritual que eu nunca imaginei em conhecer. Mas ali já começou
o meu contato com a espiritualidade. E dali houve muitos outros que o pessoal chama de milagre, mas não é milagre. É obrigação de ser grato à espiritualidade que permitiu você ficar e, trabalhar muito. Eu falo com o meu mentor, né? Ele tá aqui conversando comigo sempre, à noite, no sonho, tudo. Fala, antes de ser espírita era bem melhor. Eu só saía para trabalhar, viajar, vir para casa. Depois que eu me tornei espírita, não tenho um segundo de descanso. Não tem. Todo dia tem algo a ser feito, a socorrer, a criar, a fazer. Isso, 40 anos, não tive mais aquela tranquilidade que era só ganhar o dinheiro e vivenciar ali com o nosso ego, com a nossa vaidade. E aí você vê muita coisa, acontece muita coisa, é no banco, é no carro, é no restaurante. As pessoas vão chegando, as coisas vão acontecendo e você vai interagindo com a espiritualidade. E é maravilhoso. Eu falo, não tem sossego, mas é maravilhoso, né? Muito bem. Como nós estamos aqui no mês, esse mês tão importante, porque o mês da mulher, da mãe, seja o que for, é o ano inteiro. Mas se não tiver a data, dia das mães, dia da mulher, seja o que for, a gente não procura, na nossa mente, trazer aquela consciência de gratidão. Porque a gente só... É terrível isso, né? A gente só dá valor depois que perde. Dá valor antes, mas quando perde, nossa, quanta coisa a gente podia ter feito. Então, essas datas são importantes para que a gente possa, esse mês, né, a gente interagir com essa consciência. E os mentores me orientaram, quando eu monto uma palestra numa casa, eles vêm aqui, visitam, conversam com os mentores dessa casa e verifica quem vai vir. Quem diz que vem, mas não vem. E quem diz que não vem, e vem. Eles sabem tudo. Então, eles vão me intuindo para que essa palestra possa ser para todos nós, sem exceção. Porque as minhas palestras, elas são motivadoras, mas motivadoras na consciência. Não adianta nada você ler, estudar, nossa, distribui sopa e ajuda os outros, mas não tem a consciência, a sensibilidade de interagir com o quê? O sentir. Você tem que sentir, porque o resto é caridade, é obrigação o espírito evoluir. Mas o sentir é algo que você vai construindo no dia a dia, porque está no nosso evangelho, né? A dor é o remédio. Porque sem a dor, a gente não evolui. Então, essa dor é o quê? É se colocar no lugar do outro que você machucou, você gritou dentro de casa, ou você é nervoso. Eu estou falando de mim mesmo, sabe? O pessoal que já me conhece, eu era o cão chupando manga. Hoje, eu sou uma moça. Não brigou, de jeito nenhum. Mas foi muita pancada, foi muito acontecimento, foi muita coisa acontecendo na vida que a gente foi abaixando a bola. Mas o mentor, ele vai ensinando em gotas. Hoje é o boa noite, amanhã é dar um abraço, aí depois é dar um beijo, depois é arrumar a cama, depois é lavar a louça, depois é fazer café. Olha, eu não fazia nada disso, porque eu era um homem da casa. E vai assim. Depois, tomar cuidado com verbalizar, não machucar. Mas isso leva anos. Não é você vira um santo da noite por dia. De jeito nenhum. Ainda tem muita coisa para aprender e a gente sabe a força que a minha esposa teve, né? Paciência de lidar com uma pessoa muito nervosa,
complicado, e falava, né? A sua hora vai chegar, e chega, e chega. Mas ela que determinou, por causa de uma dor, eu briguei com meu irmão gêmeo uma vez só, e entrei no centro espírita, porque ela era espírita, eu não, era inimigo. Eu judiava dela, não dava moleza, não. Mas um dia a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas a paciência dela ir fazendo assim, a tua hora vai chegar, eu ria. Falei, ó, você tá, ó, olha onde eu estou, né? Presidente daqui, dali, da lá, e vamos que vamos. Estou na OB, estou fazendo palestra para a Europa. Nossa, mãe, muita coisa está acontecendo e é maravilhoso. Mas graças àquela sementinha que foi a minha esposa, ter paciência e gratidão também, né? Isso é importante. Muito bem, vamos interagir, né? Isso. Eu sei que pode passar o outro também. Tem alguém aqui vindo à palestra pela primeira vez? Levanta a mão. Sejam bem-vindas. Espero que aconteça... Oi, minha querida, seja bem-vinda. Tomara que aconteça com vocês como aconteceu comigo. Eu entrei só para ver, com medo danado, e nem queria saber. Virei vice-presidente da casa e construímos 3 prédios. Então, espero que vocês foi aprendendo ao que é a caridade, ajudar os outros, a sopa, recepção, dar passe, depois mediunidade, psicografar, incorporar, doutrinar. Nossa, foi muita coisa que eu aprendi depois daquela primeira palestra que eu recebi, que foi Obsessão e Fascinação. Essa palestra é muito forte para quem está no ponto de querer a mudança, porque a gente vai vendo que a nossa mente está atrofiado em algumas questões lá atrás, que também está no meu livro. Muito bem. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Pode passar, minha querida. Pode passar todos. Base da doutrina, para que eu possa entrar no tema. Ciência, porque estuda. 90% das religiões têm medo da ciência, porque vai tirar os seus dogmas, a sua força de controlar a massa, porque a ciência avança. E antigamente, não muitos anos atrás, quem falasse da ciência era, porque era coisa do diabo. E Kardec colocou a ciência como base. E questionaram Kardec. Se Kardec questionou os espíritos, se nós tivéssemos uma briga, um embate entre o espiritismo e a ciência, com quem a gente deveria ficar? E ele virou e falou com a ciência. Qualquer um falava, não, com a minha religião, tem que ficar com Deus. Ele sabia que os espíritos estavam falando que Deus é ciência, ele cria. Se for boa, merecimento. Se for ruim, está judiando, né, se enriquecendo, é porque nós não merecemos. Segundo, filosofia. Você tem que saber por que entrou no centro espírita. Você tem que saber por que se tornou espírita. Mas isso não vem assim, tchan, eu entrei aqui, o Marcos vai falar, não. É a sua vivência que vai descobrir. Como se tem mediunidade ou não, é sua experiência. Nunca ninguém pode falar para você, a sua mediunidade é isso, a sua mediunidade é aquilo. Não. Você tem que sentar numa mesa e ver o que vai vir de intuição. E aí você vai ser um bom médico. Porque tem gente que coloca na sua mente que você é aquilo e depois lá na frente você não produz. Mas você sentou, pensou, escreveu, desenhou, ou sentiu, apresenta, viu, vê, né? Ouviu. Eu acredito que meu desafio é muito grande, porque eu tenho tudo isso. Tudo. Meu Deus do céu. E religião, sublimar. Sair daqui hoje melhor do que entrou. Porque essa é a finalidade da palestra, né? E o que é religião? Religar a uma região, que nós esquecemos. Nós deixamos a doutrina, a religião, seja o que for, falar para onde a gente vai, o que a gente é, se a gente erra, se não. E isso
nos criou uma região de ilusão. Porque Deus é amor. Então ele não condena, ele não julga. Mas por que acontece isso? Aí você vai descobrir qual é a região que você está presente aqui, agora, né? Muito bem. Isso, pode ir. Temos que entender, porque até as pessoas que a gente mais ama, quando parte, é a imortalidade. Ninguém morre. Ninguém. Não existe morte de nada. Porque Deus, quando cria, é para sempre. Ah, meu corpo. Meu corpo não é isso. Ele é a terra. Eu sou o que como. Morri, devolvi. Veio ao pó, que é do pó. E o que você desenvolveu de inteligência ali, melhorou, né? Pior bandido, que eu faço trabalho no centro carcerário, até a pessoa mais intelectual, mais está evoluindo. Então, a primeira lei é a imortalidade. A segunda, essa é a grande questão, é você descobrir por que você veio para cá. E por que você está nessa família? Por que tu está nesse bairro? Por que tu está nesse país? Por que você está ali com aquela profissão? Isso tem muita coisa, tá? E evolução, que é a terceira lei. Ninguém regride porque fez coisa errada. O inferno não é lá, não tem espaço para o inferno, você ir. O inferno é aqui e agora. Se eu brigar com a minha esposa, eu estou no inferno. E ela me machuca mesmo, né? Eu estou no inferno, estou sofrendo. Pedir desculpa, já estou no purgatório. Não fiz mais, já estou no céu. Olha quantas vezes aqui agora, do trânsito, tudo a gente vai para o céu, inferno e purgatório. Toda hora. A gente está nesse. Se a gente morrer com aquela maldade, nós vamos para aquele grupo, né, que pensa igual a gente. Então, nós temos que procurar sair do inferno, que é as coisas erradas que a gente faz. Ninguém aqui é santo. Para que isso funcione, nós temos o livre-arbítrio. Vocês poderiam estar vendo novela, né? Ou lavando roupa, ou fazendo janta, ou assistindo um filme. Todos nós. Isso aqui não é só para vocês, não. Mas viemos para cá. Por que viemos para cá? Porque existe o livre-arbítrio. Mas seja por causa da dor, do passe, seja o que for, pouco importa. Você podia encher a cara para não sentir a dor. Você podia se drogar, 40 gramas está liberado. Você podia se injetar, e daí? Mas não, veio aqui. E eu também vim, porque eu tenho responsabilidade com a minha esposa não tomar o passe aqui além de mim. Tem meus filhos que pedem tudo. Então, isso é o livre-arbítrio. O que vai acontecer? A causa e o efeito. Quem veio vai ter um efeito mais agradável do que aquele que não veio. Por isso que a espiritualidade pede que a gente tire 1 hora só por semana. E pode fazer o resto que quiser. Mas essa 1 hora é a mais difícil de todas. Por quê? Os espíritos brincalhões não querem que a gente evolua. Porque você para de ser o seu escravo. Porque eles montam as colônias e vêm para cima da gente. Aquele que se liberta, ele perde, né? É uma briga entre o bem e o mal. E o que acontece com a minha esposa? Fala, vai dar palestra, porque quando tu volta, ó. Por quê? Quando eu venho, é gasolina, é carro, é conta para pagar, é isso, é aumento disso, é rolo danado, eu venho. Dou a palestra, quando eu volto, esqueci tudo. Vai começar depois, amanhã. E ela sente que nessa hora ela pode conversar melhor comigo, porque ela tem depressão, né? Tem ansiedade, precisa de atenção. Mas na hora que tu está no inferno, você não vai dar atenção. Mas na hora que tu sai daqui, procure aí conversar com as pessoas que estão trazendo dificuldade dentro do seu lar, sabe? Porque você vai preparada, fortalecida. Muito bem, os 3. Precisamos sempre, isso eu não abro mão, cuidar do espírito. O que é cuidar do espírito?
não é estudar e aprender e saber, não. É controlar o seu verbalizar. Você tem que estudar para entender isso. Não estou dizendo que é errado, não. Mas eu conheço pessoas que têm um QI muito alto e não vale o que come. Machuca todo mundo, explora todo mundo, e ele se acha o Deus, porque o QI dele é muito alto. Agora, quando a gente começa a controlar, pensei besteira, mas não falei, não verbalizei, você já está controlando o teu espírito. Aí você vai poder ouvir, escutar, estudar melhor, desde que você controle. Nesse momento aqui, todos nós estamos controlando o nosso espírito, porque nós entramos numa casa espírita. Sentamos aqui, estamos aprendendo a cuidar do nosso espírito, porque a palavra é igual flecha. Você soltou, não era isso que eu queria dizer, mas já foi. Machuca muito. Agora, coisa boa, você vai ser chamado de bobo, chato, mas você está educando. O seu filho, seu marido, não, você está educando você. E depois o teste vem, tá bom? E cuidar do corpo, é claro que entra, pelo amor de Deus. Cuidado com fast food, macarrão, sei lá o que. Coloca coisas de Deus. O prato tem que ser colorido. Traz coisas da feira, da natureza de Deus. Depois coloca ali um chocolate. Ninguém é santo, né? Hoje nós vamos no McDonald's. Né? Mas não faça prioridade as coisas que são industrializadas, não. Porque é muito gostoso. Porque eles colocam a química que vai dar a sensação que aquilo é gostoso, e aí quem decide é o espírito, não é o corpo, não. O corpo só é a gente. Você pega, eu conto a história do rocambole, né? Minha esposa saiu, comprou um rocambole, sábado deixou lá, falou, tá, tem um rocambole lá, tá? Estou vendo o filme, é raro eu poder fazer isso. Fui lá, cortei um pedaço, comi, sentei, mais um. Fui lá, cortei, comi. Mais um. O espírito sentiu o gosto e pediu mais um. Quando eu cheguei, olhei para o rocambole e falei assim, tu não vai mandar em mim, não. E não comi mais. Aí eu estou controlando. Você experimentou chocolate, experimentou cigarro, experimentou álcool, essas coisas. O corpo reage, que aquilo é muito bom, manda o sinal para o espírito e é o espírito que decide. E tudo fica registrado num perispírito, que é o meu livro, que está aí, ó, a Trilogia da Existência Humana. O espírito, perispírito e corpo físico. É um questionamento que eu fiz à espiritualidade. Por que eu sofri tantos acidentes, fiquei tantas vezes em estado de coma. Inclusive, eu estou aqui dando palestra para vocês, não deu tempo de colocar no livro, porque já estava pronto. Eu peguei um câncer na cabeça, que era para ser benigno, é maligno. Estou aí um tratamento de doido e estou aqui, não parei um minuto só. Fiz 2 cirurgias, fiquei 2 vezes na UTI esse mês. Aí, mas a resposta está aqui. Estava tudo registrado no perispírito. Tirei os pontos faz uns 10 dias e vamos que vamos até limpar o perispírito. Está aqui. Tá? Pode passar, minha querida. Vamos lá. Muito bem. Agora nós vamos ter uma leitura, né? Renúncia em silêncio, que é uma reflexão. O amor materno é uma das mais belas expressões do amor divino na Terra, pois acolhe, protege e orienta. Eu sei que tem mulheres que abandonam os filhos, faz aborto, mas tudo isso está dentro de um projeto de Deus para a pessoa aprender, dar valor. Não é que é pecado, não é que é errado. É a experiência que essa pessoa tem que passar. Ela vai fazer coisas erradas porque ela não sabe fazer certo. Enquanto tem mulheres que querem ter filho e não conseguem. E isso aconteceu com a minha esposa. Perdi 2 filhos
E a ciência falou que ela não tinha condição de ter filho. Tive mais 4. Está tudo aí. É uma história que um dia a gente... Eu tenho muitos livros a escrever, a gente vai trazer. Mas é o amor de mãe. Quando a mãe tem uma convicção, ela falou, a ciência falou que eu não posso ter mais mãe, ser filho. E ela foi no Dr. Fritz, um velhinho, lá no centro de São Paulo. Eu estava começando a entender o espiritismo. Ele sentado numa mesinha simples, num apartamento pequeno, sem móveis. Sentou eu e ela. Aí ele falou, o que houve? É isso, eu quero ter filho. Eu quero ter filho. Papai. Tá bom, pode ir embora. Eu fiquei muito doido. Falei, puxa, mas nem um fenômeno físico, nenhum passe, nada, falou, só vai embora. Ficou grávida. Porque não precisa de fenômeno, precisa de fé. E a fé, ela é de acordo com a vivência de cada um. Pode passar. Muitas vezes renuncia em silêncio para ver os filhos crescerem no caminho do bem. Ela orienta, protege e os filhos magoam muito. E magoa. Porque minha filha já está com 28, mas aos 20 tentou suicídio. E o outro, meu filho, pegou 15 anos de cadeia. Hoje são filhos exemplares. Esse que pegou cadeia estudou, se formou e é o filho mais atencioso de todos. Olha o que foi a mãe, porque se fosse o pai, quantas vezes eu falei, que essa vida vai embora, ao trancar o portão. É machismo, né? A mãe não. E eu tinha que engolir seco. E isso, a espiritualidade está me ensinando a cada filho como eu tenho que aprender a ser pai, mãe ou mãe, pai. É aprender com a minha esposa, que é difícil, né? Mas ela não sabia, mas a espiritualidade já a trazia. Renúncia em silêncio. Em cada gesto de carinho, paciência e cuidado, percebemos a presença de Deus inspirando corações a amar sem exigir recompensa. Não é recompensa financeira, não. É que você gostaria de seu filho fosse grato uma vezinha só. Isso é recompensa. Você gostaria que ele falasse, desculpa, mãe, mas não fala. Um marido ignorante, né, que nem sabe o que é desculpa, nem sabe o que é eu te amo. Isso era eu, hein? E agora é meu amor, bem... Nossa, tanta energia boa que entrou, porque você abriu o coração, né? Isso começou como? Lavando uma louça, fazendo um café. Fui entendendo, né, o trabalho, arrumar a cama, guardar a roupa, porque eu sou relaxado. E ela é perfeccionista. Me coloquei no lugar dela. A gente vai aprendendo, né? E que Deus inspira os corações sem exigir recompensa. E hoje eu sou um escravo. E pensa que ela reconhece que eu melhorei? Estou resgatando. Poxa, você não lavou a louça hoje? Puxa, eu não lavava nada. Meu Deus do céu, olha o teu sapato. Não esquece da roupa e bota ela, desliga a máquina. E ela está no sofá, onde eu ficava. E aí o Padre Bento, só me instruindo. Cuidado. Olha o que tu fazia. Fica quieto. Cala a boca. Oh, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo que funciona. Sem exigir recompensa. A mãe que ampara com sinceridade transforma o lar em escola de luz, revelando que o verdadeiro amor nasce na alma e se fortalece na dedicação ao próximo. Qual é o próximo? É aquele que está mais próximo de você. Não é lá na rua, não. Pode passar porque o tempinho já está
correndo. Vamos a uma leitura que a espiritualidade preparou para nós. Vamos lá. É uma psicografia do Padre Bento. Mãe, o coração que reflete a luz divina. Amados irmãos, o amor materno representa uma das formas mais puras de manifestação de Deus na Terra. Você quer conhecer Deus? Conhece as mães, boas ou ruins. Porque Deus entregou a vida a ela. Por que não entregou o homem? O homem, se tiver uma dor de dente, ai meu Deus, eu vou morrer. E a mulher não, tem uma força dentro dela magnífica. Mãe que acolhe, orienta e protege seus filhos, exerce uma missão espiritual de profundo valor diante da eternidade. Quando eu vou no presídio, a fila para avisar aqueles bandidos horríveis, não tem um homem. Só vai as mães. E a polícia, quando passa, fala, xinga elas, porque é os bandidos que estão lá. Mas é o único amor que eles têm. Que no plano espiritual, aquilo vai valer ouro, para eles modificar o sacrifício, né? Amados irmãos, você passou? Acho que não. Pode passar, isso. Aí, para passar os dois. Mesmo cansada ou enfrentando suas próprias dores, ela continua oferecendo carinho, compreensão, revelando a capacidade divina de amar sem exigir recompensa. Muitas mães choram em silêncio por preocupação que ninguém conhece, mas suas lágrimas sinceras são recolhidas pela espiritualidade superior como preces de amor e de dedicação. Cada lágrima. O pior é quando seca. Já a mãe fala, eu já não tenho mais lágrimas para chorar. Nossa, ali parou. Porque o chorar é aquela ligação, pode passar os dois. Muito. Que os filhos aprendam a valorizar mais o abraço, o conselho e a presença da mãe enquanto o tempo ainda permite. O amor materno é luz que permanece viva além da matéria, acompanhando os caminhos daqueles que receberam esse amparo bendito. Amar e respeitar uma mãe é também honrar as leis divinas da fraternidade e do amor. Porque nada acontece por acaso. Estamos no lugar certo, com os filhos certos, com as mães certas, com os irmãos certos, né? Esse meu filho, ele que foi preso, virava para mim assim, quem mandou me fazer? Qual é a mente dele? O sexo. Aí a espiritualidade, quando tu nasceu, nós já estávamos aqui. Quem escolheu nós foi você. Nós não te escolhemos, não. Aquilo quebrava, porque ele nunca pensou o contrário, né? Que aqueles que se revoltam falam, por que me fizeram? Por que me fizeram? Porque na cabeça dele só está as questões sexuais. A lição: amar é proteger sem aprisionar. O verdadeiro amor cuida, orienta, acompanha, mas também compreende que cada espírito possui o seu próprio tempo de crescimento e aprendizado diante da vida. Amar de forma equilibrada é oferecer apoio sem impedir a experiência necessária da caminhada, confiando que Deus conduz cada coração segundo as suas necessidades espirituais. É claro que a gente tem que educar, mas isso não dá certeza que seu filho vai aceitar a educação, não. Porque ele está em outro tempo, outra necessidade. E isso é muito difícil para a gente entender. Normalmente, as famílias expulsam os filhos problemáticos. Missão cancelada. Vai voltar? Pior ainda. Então, é fogo. Mas cada um escolhe as suas provas. Muito bem. Agora nós vamos dar continuidade, falta pouco tempo. Quero salientar sobre... Pega aquele copinho de água para mim. Isso, obrigado. Pode passar outra. Quando você for beber água, igual eu, tenho que tomar muito remédio, porque foi muita coisa no meu corpo, e muitos remédios os meus mentores cancelaram e o meu médico nem sabe. Minha saúde é perfeita. Mas tem outros que eles não cancelaram. Você vai beber, coloca só a mão, mais nada. Você já autorizou
essa água já não é mais a mesma. E se tu tiver conhecimento, faz uma oração, principalmente do Evangelho, ou Pai Nosso, Ave Maria, mas a principal é aquela que sai do seu coração. Se você quiser, o Evangelho, a água, ele mantém o teu corpo e o espírito equilibrado. Chico Xavier, vai brigar com teu filho, vai brigar com a tua esposa? Não engole até acabar a briga. Porque aí, quando acaba, você vê que, olha, deu tudo certo. Mas bote a água na boca até acalmar com o filho, com tudo. Ou alguém na sua casa, né? Se você duvidar, é só digitar no grupo, qualquer pesquisa, mensagem da água do Dr. Massoro Emoto. Vocês vão ver que depois que a gente bota a mão assim, ou no bebedor, fala, já a água não é a mesma. E vamos encerrando, lembrando que um filme que eu aconselho nesse mês é de Sandra Bloch, Imperdoável. Alguém já assistiu esse filme no Netflix? Não. Assiste. É curto. Ou vai na casa de alguém que tenha, pede para assistir Imperdoável. Pode pedir pelo meu WhatsApp. Pode passar. Muito não, volta um. Aí. Quarta-feira agora, dia 20, nós vamos ter o Espiritismo Além do Nosso Tempo. É um podcast que já está há 6 anos. O tema vai ser Maria, exemplo de humildade e aceitação dos desígnios de Deus. E você pode ver que ela está conversando com o menino Jesus. Tem gente que pensa que aquilo foi tudo glória. Que Maria, olha, ela protege, mas não foi assim, não. Tá? Então, eu, a Nilce, Claudionor e Noeli, vocês entram no canal do YouTube, que é às 14h30, mas mês que vem vai ser 15h30. O pessoal, as mulheres, tem que fazer almoço e tudo. Pediu 1 horinha a mais, são as comentaristas, tá bom? E sexta-feira, que é Gerenciando Conflitos Espirituais, que é baseado no livro de Joana de Ângeles, o tema, Maria de Nazaré, luz espiritual para uma sociedade carente de esperança e de fraternidade. Olha a foto, Maria no pé da cruz. Imagina tu ver teu filho crucificado, né? Então, vai ser também às 14h30, eu, a Marlene e a Maria Ribeiro. O livro está aqui para vocês, se quiserem adquirir, R$50, eu dou uma psicografia, como é que se fala? Autógrafo, pronto. É meu primeiro livro, eu estou todo emocionado, está dando sucesso. Tá? E tem na livraria aqui para vocês adquirir pelo mesmo preço e ajuda a casa também, tá bom? Pode passar. Depois, outro dia, eu leio por causa do tempo. Os países que estão conosco na nossa gravação, pode passar. Brasil e Portugal é uma benção. E, às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Você pensa que está doente, igual eu. O câncer, nossa, mãe, foi um rolo na família quando deu maligno, né? E eles estão sofrendo. Eu não, eu estou continuando meu trabalho, abraçando e dizendo, pai, como o senhor está? Normal. Se tiver que ir, vai. Se tiver que ficar, fica. Não vou sofrer por antecipação. Depois de tanta coisa, né? Aí você melhora. Pense, muitas das vezes amar você nada e você acredita. Não piore a sua doença. Porque quando você se vitimiza, as suas células aí explode. Então, procure ser grato. Pode passar, vamos encerrar, pode passar. Aí, agora encerrando, igual aquele boa noite, gostaria que vocês dessem com uma vibração essas palavras e conforme eles for falando, você passa, tá bom? Eu quero, eu posso, eu faço, e eu mereço ser feliz. Gratidão e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Muito obrigado. Isso.